Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho. Que a paz do Senhor esteja conosco e que Ele ilumine os nossos corações e o nosso pensamento para que possamos ter boas reflexões sobre as palavras de hoje. O tema de nossa palestra é a hierarquia dos sentimentos. Quando Deus fez a sua criação, Ele primeiramente criou o mundo espiritual, depois o mundo material, então os seres, o qual Ele fez a sua imagem e semelhança. A matéria-prima, Deus também criou, mas o método, Ele usou o amor. Então podemos dizer que o amor é a perfeição dos sentimentos. E qual seria então o oposto do amor? O que se antagoniza ao amor? Se formos tentar responder isso rapidamente, sem pensar muito, vamos dizer que é o ódio. Mas na verdade é ignorância, porque Deus nos criou simples e ignorantes. A sua imagem e semelhança, que muitos interpretam que é a nossa forma externa, que Deus teria uma forma humana como nós. Mas na verdade, o que guardamos de semelhança de Deus é a inteligência. Porém, Ele a criou em nós simples e primitiva para ser desenvolvida até a perfeição. No início, nos movemos através do instinto de conservação, que é o mesmo que o instinto de sobrevivência. E os sentimentos são primitivos. E o sentimento que guarda elo com o instinto de conservação e de sobrevivência é o egoísmo. Portanto, o egoísmo é um sentimento primitivo. E para ilustrar um pouco deste elo entre o instinto de sobrevivência e o egoísmo, eu gostaria de contar sobre um documentário que eu vi certa vez na televisão sobre o mundo animal, onde tinha uma baleia que estava encalhada numa praia da região do Ártico e um urso bem grande se alimentava dessa baleia. Porém, o cheiro da baleia morta na praia atraiu outros ursos. Só que enquanto aquele urso, que era muito grande, se alimentava, ele não deixou nenhum outro urso se alimentar, até que ele estivesse satisfeito e fosse embora. Logicamente, o urso é um animal irracional, movido exclusivamente por instintos, e nesse caso, o instinto de sobrevivência, de conservação. Mas a atitude dele é um absurdo, porque a baleia tinha 20, 30 vezes o tamanho dele. Jamais ele conseguiria comer a baleia inteira sozinho. Então ele agiu como? Com egoísmo, mas movido pelo instinto. Em um paralelo com nós, seres humanos, que somos racionais, às vezes agimos da mesma forma e podemos nos comparar que certas atitudes, do ponto de vista da criação, são irracionais. Quando nos movemos e agimos pelo egoísmo, pensamos e fazemos as coisas somente para nos satisfazer. Na maioria das vezes somos cegos às outras pessoas, às necessidades de outras pessoas, até nas pequenas coisas. Agimos para nos satisfazer. Depois, os outros. Mas isso tem consequência. Tem consequência nos relacionamentos, nas coisas que nos acontecem na vida, porque estamos submetidos à lei de causa e efeito e de ação e reação. Na outra ponta, filha do amor, em oposto ao egoísmo, está a caridade, que é o próprio amor em movimento. A caridade tem iniciativa, caridade é ativa, ela busca por aqueles que precisam. Não só para ajudar, porque o ser que pratica a caridade tem uma consciência, uma espiritualização já
desenvolvida. E a caridade tem realizações importantes, tanto naqueles que a recebem, que contam com um braço para ajudar a superar os obstáculos da caminhada, muitas vezes difícil por escolha, por resgate, mas aqueles que também praticam pela evolução espiritual que alcançam. Filhas da caridade, porém menos desenvolvida, vamos encontrar a compaixão e a benevolência. A compaixão é o despertar da sensibilidade com o outro. Compaixão se distancia, ela vai destruindo o egoísmo e se transformando em alguém que enxerga além de si próprio. Porém, diferente da caridade, ela é passiva e depende de se deparar com as situações para que ela tenha ações. A benevolência, um pouco diferente da compaixão, que é normal entre os filhos, né? Cada um é diferente. Influenciada pelo amor, o ser com benevolência procura fazer o bem em todas as ocasiões, em todas as situações. Mas também ela não tem a iniciativa da caridade, ela não tem a atitude da busca de ir atrás daqueles que precisam. Um pouco mais desenvolvida, a benevolência se transforma em caridade. Outra filha do amor é a humildade. Muito dita, reforçada, exemplificada por Jesus. Um dos pilares mais importantes dos valores morais. A humildade, ela se caracteriza pela consciência das próprias limitações que nós temos e também das limitações dos outros, pois tão pouco aponta para as faltas e defeitos dos outros, pois sabe que não cabe julgar a ninguém por nada. Filhas da humildade, o perdão. O perdão, ele se caracteriza por uma consciência, por uma percepção da evolução e da justiça divina. Porque aquele que perdoa compreende que o mal que alguém fez outrora nada mais é do que a consequência de alguém que ainda estagia na ignorância, que ainda estagia numa falta de compreensão espiritual ou passando por necessidades e situações difíceis que acabam cometendo ações desse tipo. Porém, o ser que compreende o perdão sabe que não cabe a ele fazer a justiça com as próprias mãos. A justiça vem de Deus. Como também sabe que para ele evoluir é necessário se desprender dessas amarras que são esses sentimentos de rancor, de desejo de vingança que temos com aqueles que nos fizeram mal. Outra filha da humildade é a mansidão, construtoras de relacionamentos, da paz, aceita os outros a dividir os espaços, a dividir as coisas, em busca de uma harmonia. O perdão e a mansidão, os dois filhos da humildade. O perdão, complementando também, permite desenvolvermos atitudes como a da alteridade, que é a aceitação dos outros como eles são, sem querermos mudar, com suas crenças, com suas opções sexuais, com a região que eles vêm, aceitando como são, aceitando todos como irmãos. Outra ação, outro comportamento importante
que vem do perdão, é a indulgência, que é a tolerância com aqueles que erram, a tolerância, a paciência com aqueles que ainda estão aprendendo. E a misericórdia, que diferente da indulgência, não é apenas tolerância, mas a ação de ajudar a corrigir aqueles que erram. Por fim, a terceira filha do amor, a justiça, que é a compreensão da lei de Deus. Aquela que sabe que para evoluirmos e conquistarmos uma situação melhor no futuro, uma situação espiritual melhor no futuro, depende do nosso esforço, do nosso merecimento. Aquele que busca a justiça também procura pela verdade, se distanciando das ilusões, buscando a espiritualização, a melhora individual. Assim como o amor tem as suas filhas, a ignorância tem um único filho, que é o egoísmo. E o orgulho nada mais é do que o egoísmo com a inteligência um pouco mais desenvolvida. Porque o egoísmo primitivo, ele apenas se move pelas atitudes de conservação e de sobrevivência. Mas o orgulho, quando a inteligência se desenvolve um pouco mais, ele começa a se comparar com as pessoas que estão à sua volta. O que as pessoas têm, como que as pessoas são, o que elas têm mais que você, o que elas podem mais de você, o que elas fazem, qual a casa que ela tem, o carro que ela tem, o emprego que ela tem, e assim por diante. E aí, como filhas e filhos do orgulho, temos a vaidade, que quer e deseja o reconhecimento das qualidades ou de sua aparência pelos outros. Quer que os outros a venerem, admirem pelo que elas são. E a vaidade tem um perigo muito grande, porque a vaidade dá margem para as ilusões, para as paixões, para o materialismo exacerbado, para a ostentação, que é uma das coisas mais comuns que vemos nos dias de hoje, através das redes sociais, e os vícios, que é um dos maiores perigos da sociedade. Porque os vícios nada mais são do que uma fuga, tanto para aquelas coisas que não conseguimos, mas também para termos uma satisfação plena, né, da nossa vaidade. Outra filha do orgulho é a ganância, que é a exacerbação do egoísmo. Mas a ganância tem algumas características, tem algumas particularidades que vêm do próprio orgulho. Que a ganância, ela não quer só ter mais, ou ter tudo o que é possível ter, com o objetivo de que não lhe falte no futuro. Mas a ganância, motivada pelo orgulho, ela tem desejo de ter mais do que os outros, o desejo pelo poder, o desejo da dominação e subjugação de outras pessoas, uma coisa que é muito perigosa. Por fim, filho do orgulho, temos o ódio. O ódio nada mais é do que a contrariedade de tudo aquilo que não conseguimos. A contrariedade do que não conseguimos através da ganância. A contrariedade do que não conseguimos através da vaidade. A contrariedade do que não conseguimos através do orgulho. Então, isso estimula as atitudes agressivas. Mas também, no auge da nossa vaidade, né, onde nos achamos melhores que os outros, no auge da nossa ganância, onde
temos uma posição social, uma posição econômica maior que outras pessoas, isso dá margem para que a gente desenvolva um ódio com aqueles que são diferentes da gente, abrindo então espaço para o racismo, para a homofobia, para a xenofobia, que é o ódio por estrangeiros, ou a misoginia, que é o ódio pelas mulheres. Tudo aquilo que não nos satisfaz, tudo aquilo que não podemos controlar, o orgulho faz desencadear o ódio e a agressividade. Porém, quando comparamos esses sentimentos bons e ruins, vemos que eles não são sentimentos diferentes, não são sentimentos que estão em lados opostos, ou um é o lado do outro, ou a dualidade um do outro. Na verdade, são os mesmos. Porém, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, o ódio, eles são primitivos, que quando desenvolvidos, eles se transformarão através de um amor mais elaborado e desenvolvido, em caridade, em humildade, em sentimento de justiça, em compaixão, em benevolência, em perdão, em mansidão. Assim é a criação de Deus. Saímos do primitivo com muitas dores, muitos sofrimentos para nós e para os outros, e caminhamos para a perfeição, elaborando, melhorando os nossos sentimentos. Muito obrigado. Fiquem na paz de Deus. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente
em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai.
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.